Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, povo do Senhor, povo de Deus, que a graça e a misericórdia sustente a cada coração, né? Graças a Deus, estamos vivos. Deus nos despertou mais uma manhã. Então só podemos dizer graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e Deus todo-poderoso, né? Deus te abençoe nesta manhã, neste dia, em tudo quanto fizer, no seu trabalho, no seu lar, em tudo. Lembrando, né, com sorriso, alegria, no rosto, no coração. Ainda que haja adversidades, lutas, mas a felicidade, a paz é algo que está dentro do seu coração e as adversidades não podem roubar isto, né? Nisto, Deus te abençoe e te dê graça para vencer todas as lutas, problemas e tentações. Em nome do Senhor, você tenha esta graça e esse poder. Muito bem, vamos à meditação da nossa palavra, da palavra do Senhor, para o nosso coração, para o aprendizado, a ajuda, né? Para a nossa vida espiritual, para o elevo, o crescimento, o conhecimento. Deus disse que o povo perece por falta de conhecimento, né? Por ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. E muitas vezes somos baseados nos nossos conhecimentos, no conhecimento de nosso entendimento, e por ele nós estribamos. Achamos que estamos corretos e nada muda. Então isso chega a ser uma ignorância, porque Deus dá a conhecer, e quando o conhecimento chega e nós rejeitamos. Então isso é ignorância. Ignorância é falta de conhecimento. E a falta de conhecimento leva o povo a perecer. Assim disse o Senhor, né? Que o povo perece por falta de conhecimento. Agora não é o conhecimento da religião, não é o conhecimento científico, mas é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Salomão disse também que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temer a Deus é respeitar. Então todo homem sábio, ele tem o temor de Deus no coração, ele busca conhecer esse Deus e tem a reverência, o respeito, o amor por esse Deus, né? Então é isto que é o homem temeroso. Irmão Halley, Deus te abençoe, meu querido irmão, bom dia. Roseli Casanova, Deus abençoe você, Roseli, bom dia, um abraço a todos vocês, que a graça de Deus nos sustente. Então, que possamos obter de Deus esse conhecimento, o conhecimento da palavra, o esclarecimento, para que assim possamos ser livres, libertos, desagarrados das garras de Satanás, que manifesta com toda a sua sutileza, sempre escondido, camuflado, pois ele é um mentiroso e ama a mentira, é um camuflador e manifesta-se com mentira. Mas o problema é que a mentira de Satanás, ele usa a palavra de Deus e ele manifesta por meio dela, trazendo torções, né, torcendo a palavra de Deus e manifestando o povo. Então, nisto, o povo não pode conhecer. Então, lembrando, o nosso desejo é ajudar a cada um dentro do que é viável da palavra de Deus para o nosso coração. E só a palavra de Deus pode trazer o esclarecimento do verdadeiro e do falso. É a única coisa. Mas você pode dizer, mas todos não pregam a Bíblia, não falam da Bíblia? Sim, falam. É justamente, né, que nós precisamos tomar com atenção, porque Satanás, quando ele foi ter com o Senhor Jesus, ele não foi com um monte de asneiras e besteiras. Não, ele foi com a palavra de Deus para tentá-lo e assim trazê-lo e provocar uma queda. Mas ele encontrou a resistência, porque ali estava Deus em carne, estava Jesus, e ele se manteve pela palavra de Deus. E a palavra de Deus o manteve.
Se nós nos manter pela palavra de Deus, Deus sempre nos manterá. É tudo isso que nós precisamos saber concernente ao nosso Deus. Então, como temos falado desta manifestação, desse trabalho que Satanás vem trazendo, né, iludindo, enganando as pessoas através de credos e religiões, eu usei essa expressão religião para que você possa entender que é um sistema religioso, né? E é no qual nós vamos falar esta manhã, mais um pouquinho, no qual Satanás vem fazendo a sua caminhada, a sua cavalgada, ele vem trabalhando desde todos os tempos, e agora no final dos tempos não seria diferente. Depois do nascimento do Senhor Jesus, do nascimento da igreja cristã, então logo nasce também um sistema religioso chamado religião, o qual diz que é a mãe de todas as religiões. A Bíblia disse que esse sistema é a mãe de todas as religiões. Eles se intitulam a única e verdadeira, se intitulam que é a primeira que nasceu. E quando nós olhamos, então, dentro da Bíblia, podemos crer na palavra de Deus, nós vemos toda esta manifestação. Então, como temos falado, eles saíram do meio dos primeiros cristãos. João os identificou, saíram de nós porque não eram de nós. João chamou atenção na sua carta, primeira carta no capítulo 2, no verso 18, ele disse: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. E muitos têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Então, se isso manifestou há 2000 anos atrás, lá no meio do cristianismo, o apóstolo João estava chamando a atenção para isto. Se lá ele já estava nascendo, ele já estava em operação, você imagina hoje como ele está, como ele evoluiu, como ele cresceu, né? Isso também vamos, passo a passo, Deus vai nos dando graça para nós conhecermos. E ele manifesta de que maneira esse anticristo? Então, Paulo, na carta aos Tessalonicenses, disse que ele se assenta na casa de Deus como Deus, querendo parecer Deus. O que é a casa de Deus? Vamos lembrando, na casa de Deus é o templo, é a igreja. Então ele se assenta na igreja, né? Como Deus. Por que como Deus? Recebendo adoração. Todos que vão até ele têm que reverenciá-lo e beijá-lo o seu dedo, fazendo reverências, recebendo adoração, né? Na onde? No templo de Deus, na rua. Então, se ele assenta no templo de Deus, é para mostrar que ele é um religioso e querendo parecer Deus, perdoando pecados e coisas. Muito bem, então, quem é este homem? Quem é este sistema? Quem é esta pessoa? Quem é este anticristo que veio cavalgando? Apocalipse, capítulo 2, mostra que ele veio, me perdoe, capítulo 6, versículos 1 e 2, mostra que ele veio, ele saiu para uma peleja, um cavalo branco, saiu vitorioso e para vencer. Estes versículos, estas citações, elas estão dizendo tudo da mesma coisa para nos levar a uma ênfase e a manifestação deste homem, deste poder religioso, desse sistema enganador, que engana as pessoas com a sua doutrina e sutileza, e assim ele vai manifestando-se contra Deus, e não se esqueça, como Deus, querendo parecer-se, trazendo coisas ilusórias, que ele é o homem de Deus, que ele é o sucessor do Senhor Jesus, é o sucessor de Pedro, e assim ele vai caminhando, manifestando as suas imposições religiosas, que terão um fim drástico, dramático para as pessoas. Mas não vamos pensar nisso por enquanto, né? Então eu desejo ler com você
Apocalipse capítulo 13, porque todas as escrituras que nós estamos falando está direcionado à besta. Então vamos à leitura de Apocalipse 13, onde nós vamos ver e ler sobre esta besta. Besta ou poder? Então seria a mesma coisa. Apocalipse 13 é a besta ou poder, porque a palavra besta na Bíblia ela é só um sinônimo, né? Mostrando para um poder. Está falando de besta, está falando de animal. Você sabe que um animal tem poder, ele tem força. Então ele tem força dentro do seu trabalho, foi instituído esta força, foi permitido por Deus, e ele então faz guerra contra o próprio Deus. E esse é o sistema, e não esquecendo, sempre vamos lembrar disto, é que temos dois poderes superiores. O poder de nosso Deus Todo-Poderoso e o poder de Satanás. Claro que o poder de Satanás não se compara ao poder de nosso Deus, porque ele também tem que estar sujeito a Deus, mas ele é um resistente, ele é um teimoso e ele vai lutando. E o trabalho dele, ele é chamado morte, o trabalho dele é matar as pessoas, então ele faz isso com tudo que ele pode, com toda sorte de ilusionismo espiritual. Agora, esse ilusionismo espiritual não está mais somente através de seu sistema religioso romano, porque ele se espalhou no mundo, ele gerou, esse sistema gerou filhos, né, gerou filhas, me perdoe, que são igrejas, que também trazem a mesma doutrina que foi implantado por esta besta, por esse sistema religioso, que começou lá atrás, desde o princípio, saindo, desviando-se da palavra de Deus e tomando o seu rumo religioso. E assim ele veio conquistando, impondo, e ele é o sistema ainda hoje enganador. Então, se hoje podemos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, Deus nos chama a atenção e nos chama de volta a sua palavra. Então vamos ver o relato do livro de Apocalipse, né, que é revelação, Apocalipse quer dizer revelação, que está aqui para nós, né? Vamos ler do versículo 1 até por volta do 10º versículo. Depois você pode continuar, pode ler, né, mais um pouco. Mas então Apocalipse 13 relata assim: E vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada, e a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. E ela abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E adorá-lo-ão
todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Muito bem. Então, isso é uma parte, né? Desejo ler para os meus irmãos a parte final. Falando desta besta, então, o versículo 18 diz: aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Muito bem, então aí temos o relato aí desta manifestação religiosa desta besta, né? Como eu disse, besta aponta para animal, animal tem força, força quer dizer poder. Então esta besta, este animal, é um poder religioso, é um poder eclesiástico, é um poder espiritual. Lembrando, né, que temos duas forças espirituais. Então nós temos o nosso Deus, o nosso Criador, o Criador do universo e de todas as coisas, que é o único e todo-poderoso. E temos o poder do adversário, que é Lúcifer, Satanás, o dragão, a besta. Então, isso, muitos títulos ele tem. Então, como dragão, nós lemos bem dentro da Escritura, que a essa besta, falando da besta, do poder humano, o dragão lhe deu poder. Então, esse dragão quer dizer Satanás. Então, isso que o faz besta. Besta o faz um domínio espiritual, o faz elevado. Então, quando você olha esse sistema religioso, ele é um poder dado por Satanás em nome de Deus, ou seja, ele trabalha usando o nome de Deus e assim ele engana as nações. Então, falando de poderes espirituais, então temos os dois poderes inimigos, o poder de nosso Deus e o poder de Lúcifer. E essa é uma batalha ferrenha, dura, e na qual Deus trabalha comigo e com você, e quando você começa a despertar e ver a palavra de Deus, então você começa a perceber esta batalha, porque a sua mente começa a desenvolver, a ver, a ser clareada pela palavra de Deus, e você deseja o reino celestial, então começa os nossos pensamentos, uma guerra, e dentro dos pensamentos, Satanás vai trabalhar sempre com a dúvida para que a incredulidade tome conta de nós e assim nós repudiemos a palavra de Deus. E tudo que não deve acontecer. O que deve acontecer é Deus vencer e nós crermos e apossarmos e sermos posicionados por Deus. É disto que nós precisamos para a nossa vida eterna, para a nossa verdadeira vida espiritual de adoração a Deus, servindo a Deus, e assim passarmos toda a eternidade com o nosso Deus. Esse é um assunto duro, ele é difícil, mas se você pode crer, então Deus se esclarece. Então vamos sempre olhando dentro das Escrituras, analisando, crendo, comparando as Escrituras, né? Como disse o Senhor Jesus, vamos lembrando sempre, isso não pode faltar, o exame, né? Examinai as Escrituras, porque as Escrituras tratam-se da nossa vida eterna e ela testifica do poder e testifica de quem é Deus. E quando você conhece quem é Deus, então isso automaticamente vai desnudando Satanás, vai tirando a roupa dele, então você vai passando a conhecê-lo e conhecer as suas obras. Não precisa você estudar Satanás para conhecê-lo, basta você crer em Deus, crer na palavra e você sabe que ele é um mentiroso, então quando você lê a verdade, isso tira a roupa de Satanás, ou seja, isso desnuda ele para você, então você passa a ver o que ele é. O
o seu sistema de trabalho. Então ele é um enganador, ele levantou o sistema religioso na qual ele intitula-se a Igreja de Deus, ele intitula-se a primeira igreja e ele se intitula o homem de Deus. Mas isto são meios enganosos. Então nós temos em Apocalipse, 13, era para eu ter lido para os irmãos, eu acabei pulando, Eu tenho até falado por esses dias, mas no versículo 16 ele diz: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita e na sua fronte. Então ele conseguiu que o mundo trouxesse esta marca do seu poder sobre eles, no qual também vai ser esclarecido, claro, é muito assunto para que a gente possa ir passando e isso a coisa se esclarecendo. Como já temos passado pela a manifestação de nosso Deus, o único Senhor e Salvador nosso, a doutrina apostólica fundamentada no nome desse nosso Deus, o qual se fez homem como homem para nos salvar, ele chamou-se Jesus Cristo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós temos dentro da palavra de Deus, no Novo Testamento, no livro do Atos dos Apóstolos e também, consequentemente, nos livros, nas cartas de Paulo, trazendo e mostrando esse fundamento da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E logo quando manifesta esse homem do pecado, esta obra nicolaíta, este anticristo, este poder falso de igreja intitulada-se cristianismo, quando ele se levanta e ele cria sua doutrina de 3 pessoas, e com isso ele engana as pessoas, porque ele toma o versículo bíblico, Mateus 28, 19, onde o Senhor Jesus estava trazendo uma ordem aos apóstolos, ordenando a eles como eles procederem. E nós, quando chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos a procedência, o proceder dos apóstolos de acordo com o que eles aprenderam. Eles conheceram o único Deus verdadeiro, eles reconheceram que ali estava o Messias, o ungido de Deus, que por sinal para eles teria que ser Deus, e a ordem de ser batizado ou realizar o batismo no nome desse Deus. Então, quando chegamos em Atos 2, 38, nós encontramos cabalmente os apóstolos usando literalmente o nome humano de Deus, realizando o batismo, usando o nome do Pai. Então, o Pai, para eles, Jesus estava dizendo para usar o nome, batizar em nome do Pai. Então, eles tomou o nome e aplicou-se sobre as pessoas, e este é o fundamento para a igreja cristã. É o fundamento para a nossa vida cristã. Então, certamente, o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, diz: arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então, ali está a pregação para o arrependimento, para a construção da nossa vida espiritual, para nós recebermos o nosso perdão e assim sermos edificados, casas de Deus. Se você ler em Mateus 16, verso 16, o Senhor Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então você pode entender e ver Atos 2:38, Pedro usando esta pedra, que é Jesus. E o Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, portas religiosas, portas do inferno, não pode prevalecer sobre este nome Jesus. Eles até usam. Dizem que as suas igrejas são as corretas, que levam para o céu. Não há igreja que leve ninguém para o céu.
O único que nos leva para o céu é o nosso Deus. E para ele nos levar, nós temos que estar de acordo com a sua palavra. Temos que estar como ele escreveu, e este então é o seu princípio de vida cristã, é tomarmos Deus e não uma religião. Então o sistema religioso da besta, esse poder espiritual, poder religioso, de engano de Satanás, que ele trouxe essa fórmula de religião e na qual se espalhou pelo mundo, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e livres, tomaram essa doutrina. Então nós lemos que ela foi posta na mente, na fronte, na sua mão direita. Então a consciência deles é ser iludido por essa falsa doutrina, na qual nós acabamos de falar há poucos minutos de Mateus 28, verso 19, onde o Senhor Jesus estava trazendo uma ordem, um mandamento, e ali o espírito religioso, o espírito de Satanás, envolveu aquilo na mente humana e criou 3 pessoas e colocou na mente da sua besta, do seu poder eclesiástico, religioso, e difundiu isto para acabar com o nome do Senhor Jesus, trazendo ele, implantando e obrigando as pessoas a serem batizadas dentro desses títulos, desde pequeno, para que assim sejam marcados. Mas se você pode ouvir a voz de Deus, como Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e não incorra as suas pragas. Porque seus pecados são blasfêmias, são coisas que ela diz contra Deus. Então, o que ela diz contra Deus? Primeiramente, ela desfaz do nome. Segundo, ela traz um sistema de idolatria. Tudo isso é contra Deus. Então, há inúmeras coisas que poderíamos falar. Não vamos mexer com isto agora, mas é simplesmente para que sejamos despertados. Você que ama a Deus, você ama a você mesmo, você ama a sua vida e deseja passar uma vida eterna com Deus. Então, como disse aqui Apocalipse, nós lemos há pouquinho, né, no verso 17, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Que nós possamos ouvir, né? O que Deus diz. Ouvir Deus é ouvir a sua palavra. Você me perdoe, é no versículo 9, Apocalipse 13, verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça, que possamos ouvir de Deus estas palavras. Palavras que são a verdade, que liberta o coração humano preso por credos e dogmas. Só Deus pode nos ajudar dentro dessa causa. E se você o ama e deseja, o Senhor Jesus disse, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então, se podemos tomar Deus em sua palavra e crer, de maneira alguma ele nos lançará fora. Que Deus nos ajude dentro desse conhecimento espiritual da palavra, para que nós possamos verdadeiramente estarmos seguros, amando a Deus, amando a nós mesmos, amando esta salvação que nos é dado de graça. Por isso Deus tem a sua palavra e ele mostra e revela dentro de cada coração. Que Deus te abençoe, te alimente e revele dentro do nosso coração, do seu, do meu, sempre esta realidade da palavra, para que assim possamos estar desprendidos, libertos do sistema religioso, do sistema de Satanás. Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, o Senhor é o Criador de todas as coisas e conhece todas as manifestações. O Senhor conhece todos os espíritos que foram rebeldes no céu, e eles foram jogados para a terra.
E eles trazem esta rebeldia de luta contra a sua palavra na mente das pessoas. Então nós oramos, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a hostes de Satanás, de trevas, de engano, seja repreendido, e que a luz do seu evangelho possa resplandecer em cada coração neste dia. Como o sol nasce e brilha, que assim possa nascer a luz da sua palavra e brilhar em nossa vida, Pai. Eu rogo em favor de cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, que a graça do Senhor possa trabalhar abundantemente em nossas vidas. Perdoe as nossas falhas e fraquezas e que a sua misericórdia sustente a cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, um bom dia. Deus te abençoe. Deus te dê um maravilhoso dia. E até amanhã, se Deus quiser, para mais um pouquinho mais da palavra de Deus para o nosso coração. Bom dia, povo de Deus.